Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje, com muita honra, recebemos aqui o ex-presidente, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Guarujá, Vanderlei Maduro dos Reis, Mumu, para os íntimos, a quem eu dou boa noite, agradeço pela presença. Depois de tantas idas e vindas, conseguimos, né, Maduro? Aldir, eu é que agradeço a você, agradeço ao telespectador, a você de dar essa oportunidade, depois de algum tempo, a gente ausente das câmaras de televisão, ausente do rádio, poder vir aqui e ainda expor, já não como político, mas na realidade como munícipe, claro, a situação em que a gente vê hoje a cidade do Guarujá. É um prazer muito grande poder estar participando do seu programa, Valdir. Tem uma audiência e que a população tem acompanhado e pode discutir o momento do Guarujá. Obrigado, Maduro. Poucas pessoas têm cabelos brancos com a propriedade de poder fazer uma análise da política local, como o Vanderlei Maduro tem. Além de vários mandatos como vereador, tem também na sua atividade profissional como oficial de justiça um conhecimento amplo aí das questões sociais de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, e também tem o sangue da política nas veias, né? Também seu pai foi vereador há muito tempo, né? Foi, meu pai chegou a assumir por um período a prefeitura. Quando o Bueno naquela época, isso é saudosismo, mas quando o Bueno naquela época tentou o suicídio, meu pai era o presidente da Câmara, acabou assumindo a prefeitura e foi o prefeito que deu o maior aumento na época aos funcionários públicos municipais que estavam com salário extremamente defasado. E isso hoje eu já não encontro mais, mas até pouco tempo atrás eu ainda encontrava funcionários públicos aposentados que eram amigos do meu pai e sempre me trataram com muito respeito por aquilo que ele havia feito. E eu me sinto até orgulhoso de ter tido um pai que a gente recebe normalmente agradecimentos, elogios por ter participado da vida pública de Guarujá e enaltecendo a nossa cidade, que mudou muito no decorrer dos anos, né, Valdir? Que mudou muito. Mudou bastante. Quantos anos você tinha nessa época, Maduro? Eu tinha, isso foi o Bueno, foi em... Eu não lembro bem, mas era criança? Era jovem, bem jovem. Eu devia ter meus 13, 14 anos. Mas isso já deu uma mexida, né? Não, mexeu, a gente sempre acompanhava, mas era uma cidade onde ainda existia a sociedade guarujaense. O Guarujá se perdeu no momento que perdeu a sua sociedade. Então você tinha o Clube da Orla, você tinha o Tortuga, você tinha o Vila Souza, você tinha o Brasil, você tinha a Sociedade Esportiva Itapema, que era onde a sociedade de Vicente de Carvalho se encontrava, e Guarujá no Vila Souza, no Tortuga, ou no Clube da Orla. Isso fazia bem para a cidade? Fazia bem, porque as pessoas se encontravam. Se encontravam. Guarujá era uma cidade onde até o próprio Matarazzo ainda desfilava aqui na Praia da Enseada, e até hoje a sua casa está ali, como um monumento do que foi a cidade do Guarujá num passado não muito distante. Guarujá era considerado como uma Suíça no Brasil. Aqui vinham milionários, era uma cidade de muita riqueza. Hoje, o que nós temos aqui, eu não sei se é uma cidade turista, se é uma cidade veranista, se é uma cidade portuária. Eu sei que hoje a cidade passa por um momento muito difícil. E não é por questão dessa administração. Foram uma sequência de administrações que vieram trazendo o Guarujá no estado em que ele está ficando hoje. E a gente não vê perspectiva, Valdir, de uma cidade melhor. Hoje, o problema da segurança preocupa a todos. Hoje o problema das vias de chegada no Guarujá nos preocupa, porque traz um prejuízo muito grande para o comércio de Vicente de Carvalho, traz um prejuízo muito grande para o comércio de Guarujá, quando você tem aquele engarrafamento de caminhões e o perigo de você ser assaltado naquilo, acabou levando o desenvolvimento de outras regiões, aí, como o Litoral Norte e Litoral Sul. Claro. Porque nós perdemos com isso. Não sei até onde isso vai ser possível sustentar. Mas eu acho que terá que se ter uma providência urgente para que a gente melhore o acesso a Guarujá e melhore a sua segurança. Porque hoje
só se fala nisso. O problema de sair à noite, você vai a Santos, você parece que está num outro mundo. Até porque Santos, qualquer bar está bem frequentado nos finais de semana, e você sai no Guarujá, até arrepio, a cidade inteira vazia, com exceção ali da Praça do Santa Rosa, que se tornou um pointer da rapaziada, você encontra a população de Guarujá se divertindo. Fora disso, é muito difícil você encontrar. Como resgatar esse momento de Guarujá, Maduro? É um trabalho muito intenso de quem está governando. Se precisa, na minha ótica, fazer uma parceria hoje com o mundo empresarial, com as pessoas que têm interesse não só financeiro, mas também social com a cidade do Guarujá, para que a gente possa resgatar. Ter uma Câmara com atitudes sérias, atitudes que possam vir a elevar novamente o nome de Guarujá. Eu vejo aí a movimentação na esperança de que a Copa passe por Guarujá. Tenho minhas dúvidas, Valdir. Passivo de contestação, telespectador, mas eu tenho minhas dúvidas se isso seria bom ou seria mal para Guarujá. Vai que uma dessas seleções venha a sofrer assalto ou até perder alguém aí, como nós temos visto constantemente empresários na orla da praia serem assaltados e até assassinados. Será que isso traria para Guarujá a importância que estão dando? Ou nós iríamos para a rede internacional como uma cidade violenta, uma cidade sem segurança, uma cidade que não se deve visitar? Então, essas coisas é que nós precisamos. A Guarujá não é um estádio que vai chegar e vai... Não, Guarujá é uma cidade que não está preparada para um evento desse tamanho. Se tem preocupação com o Rio de Janeiro, imagine isso com Guarujá. Claro. E não é uma Copa do Mundo que é disputada no estado de São Paulo, é disputada no Brasil inteiro. Claro. Numa cidade que não tem malha viária, numa cidade que não tem aeroporto, numa cidade que, para se chegar num aeroporto com capacidade de levantar voo para o norte ou nordeste, você tem que pegar uma estrada de mais de 80 quilômetros e constantemente ela está congestionada. Como é que você faz isso? Então, é algumas loucuras, sabe, administrativas, que acaba desnorteando os rumos da cidade. Veja quanto se gastou, ou se fala que vão gastar, em torno de 15 milhões de reais, é o que eu ouvi, num estádio municipal. Se criou uma secretaria para cuidar deste evento. Se gastou um dinheiro altíssimo com o secretário, com o subsecretário, com diretorias, com funcionários, com aluguéis de residência, para chegar no final... a Suíça dizer que não vem a Guarujá. Enquanto nós temos a nossa malha viária totalmente esburacada. Quando nós temos a saúde precisando fazer jantar para poder fazer um projeto de 300 mil reais. Então, eu acho que está havendo alguma coisa confusa na administração municipal. Há uma inversão de prioridades. De valores e de prioridades. Que acaba prejudicando a população. Que acaba prejudicando a população. Essa é a minha visão. Evidentemente que nós estamos aqui numa mesa de bate-papo. Claro. Sei que o telespectador há quem concorde e há quem discorde, mas faz parte das nossas ideias e ideais. O que nós queremos, Valdir, é que a população venha para o discurso, venha para a integração do município de Guarujá e ajuda a resolver esse problema. É aí que eu queria chegar. Muito telespectador, como você disse, pode estar em casa agora ouvindo o seu relato, o seu parecer, né, sobre a situação atual da cidade, concorde ou discorde com você, mas a pessoa lhe vê como um político, um agente político, e aí o telespectador se pergunta como que a classe política pode ajudar e como que a população pode se congraçar, se integrar à classe política e participar dessa mudança para virar esse jogo. Valdir, tudo começa na escolha daqueles que vão gerenciar. Em breve nós estaremos aí elegendo deputados e logo após estaremos elegendo os novos dirigentes da cidade. O que se precisa é se aprofundar mais nas raízes daqueles que vão nos governar. Porque, na realidade, Valdir, você pega a Baixada Santista, todas as cidades, sem exceções, têm evoluído. Exato. Guarujá não tem. Isso é evidente. Isso é claro. Evidente. Está estagnado. Então, eu diria para você, é culpa do povo? Não, não é culpa do povo. Ele não tem poder para realizar, ele tem poder para eleger, para escolher. Mas, muitas vezes, ele é levado a erro.
por aquele que mais faz propaganda, por aquele que conta mais história, por aquele que se apresenta mais vezes. Agora, cabe também à população começar a se aperceber daqueles que têm raízes na cidade e que podem ter prejuízo com uma cidade que vai mal. Porque aqueles que não têm raiz nenhuma, aqueles que vêm aqui como simples aventureiro, é como um índio caçando. Ele passa num território, caça o que ele pode e vai-se embora. Volta para a sua aldeia. Agora, aquele que é daqui, Valdir, ele não pode sair fora, porque ele também será prejudicado. Pega hoje, eu me lembro na época do então o ex-prefeito Maurici Mariano, que nós fizemos aquele camelômetro para poder abrigar e esvaziar a Tiago Ferreira de ambulantes, porque trazia um prejuízo sério ao comerciante estabelecido, que pagava seus impostos, que tinha seus funcionários. E hoje a gente vê a Tiago Ferreira totalmente tomada de tudo que você possa imaginar. Vendendo bolsa em frente de loja de bolsa. Fica difícil de você gerenciar isso, Valdir. E o que é isso? Isso é uma falta de fiscalização do comércio. Isso é uma falta de autoridade de exigir de que o comerciante tem que ser protegido no momento que ele está contribuindo sério com o município. Ele está gerando emprego, ele está pagando imposto, ele tem as suas atividades e não pode ter uma concorrência desleal à sua porta. Sem dúvida. Entende? Sem querer desmerecer aqueles que estão lá. Mas essas coisas não poderiam acontecer na cidade do Guarujá e hoje acontece. A falta de uma sequência de programas, por exemplo, o ex-prefeito Maurici criou um determinado programa e esse programa não é seguido no governo seguinte, também muda no outro governo, muda de novo, às vezes muda de nome, muda de doutrina. Você está com o jornal aí, e se eu não me engano foi nesse jornal que eu li, de que uma munícipe reclamava recentemente dos ambulantes na praia, que ocupam um espaço tremendo. Exato. E ele assiste razão. A praia é um bem público e que todos deveriam ter o seu espaço. Mas não, chega lá um ambulante, cerca de cadeiras, cerca de mesas e é o espaço dele, como se ali ele tivesse comprado. Não é querendo trazer prejuízo ao ambulante, mas as coisas têm que ter regra. Tem que ser bom para ele e tem que ser bom para o usuário da praia. Tem que ser bom para o turista. Tem que ser bom para todos. E hoje não se faz isso. Hoje não se faz. Hoje não há uma política de adestramento desse tipo de coisa. Aliás, chegou a época que você, para tomar um copo de água na praia, você acaba gastando o salário do mês, né? É um absurdo, né? É um absurdo. E isso não vai ser Copa do Mundo que vai modificar o que a população flutuante da cidade do Guarujá acaba levando de mensagem para fora. Você citou, por exemplo, a eleição do ano que vem, a eleição que se avizinha agora em outubro de 2014 para deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da República, governador. No nosso caso, o Guarujá tem mais de 200 mil habitantes. Já houve época em que o Guarujá elegeu 2 deputados estaduais e um federal no mesmo ano. Foi. O que está faltando para a classe política se unir mais? Porque muita gente também às vezes reclama, mas sai muito candidato, aí, mas mesmo assim o voto do guarujaense acaba indo para candidatos de outras cidades. O que está faltando para Guarujá criar essa representação parlamentar que, na visão de muita gente, é o que está faltando para a cidade conseguir recurso suficiente para vencer seus dramas sociais? Eu já participei de movimentos para que a gente tirasse algumas lideranças e tentar elegê-las, mas isso não funciona na cidade do Guarujá e acho que não funciona em cidade nenhuma, Valdir. É muito difícil você dizer às pessoas de que ele não é a pessoa indicada para ser o candidato, porque ele se acha indicado para ser o candidato. E acaba, às vezes, passando até momentos ridículos perante a população com o baixo número de votos que ele consegue. Mas Guarujá é uma cidade diferente de todas, porque nós somos frequentados por diversas camadas sociais. E elas influenciam na decisão dos caseiros, dos zeladores, de empregados de condomínio, de gente que você conhece, de ambulante que o deputado é freguês. Então, talvez nós sejamos a cidade que mais nomes tem votado em suas urnas.
chega a se ter perto de 1.500 candidatos foram votados em Guarujá. Tem camarada que tem um voto ou dois, mas tem. 2, 10, 15, 20, 30. Mas tem. Mas tem. E os nossos 200 mil votos acaba diluindo e nós nunca elegemos ninguém. E aí passamos por dificuldade, porque se tem dificuldade de verbas estaduais, verbas federais, e a gente fica sempre dependendo de chapéu na mão, de ir na Assembleia, de ir na Câmara dos Deputados, está solicitando, por favor, arruma isso para nós. E estamos aí com uma cidade com 200 mil eleitores e temos um hospital que vai mal das pernas, Valdir. Você tem Santos que tem 12 ou 13 hospitais. E se não bastasse, o hospital que lá estava abandonado, que era o dos estivadores, foi acampado pelo município. Exato. E hoje está lá atendendo o SUS, atendendo toda a população. Então, Santos, você veja que o raciocínio do político de Santos é um raciocínio ligeiro em devolver à população todo aquele investimento que ela faz. Aqui no Guarujá não, nós temos que fazer jantar beneficente para fazer um projeto para ver se aproveita o Hospital Ana Costa, que é de alguns empresários, e vão alugar aquilo, evidentemente, para o Santa Amaro e para a municipalidade. Quer dizer, já virou forma de se ganhar dinheiro, quando deveria ter sido, na minha opinião, expropriado. Está pronto como hospital? Tá, o município desapropria. Desapropria, estabelece um valor justo. Um valor justo, desapropria e cria ali uma unidade hospitalar. Foi o que foi, porque nós tínhamos, queira ou não queira, nós tínhamos o Ana Parteira, que era uma maternidade, bem ou mal, estava dando assistência às pessoas de Vicente de Carvalho. Hoje não tem, hoje passou a ser o hospital Emílio Ribas, que atende a Baixada Santista toda, e na realidade doença infecto-contagiosa. Infecto-contagiosa. O hospital que seria aquele hospital, a maternidade ou o hospital de Vicente de Carvalho, foi dado ao Estado. Foi dado ao Estado. Quer dizer, quando nós deveríamos estar ganhando do Estado, nós estamos presenteando o Estado. Então são essas coisas, Valdir, que eu discordo. Entende? Dou liberdade ao telespectador de não concordar com a nossa opinião, mas... Não tem muito candidato a deputado também que surge nessa época, mas, na verdade, fazendo disso um trampolim para a eleição municipal? Sai candidato a deputado, mas, na verdade, quer ser vereador? Pode acontecer muito isso, Valdir. E em Guarujá não é diferente, não é só aqui. Eu acho que no Brasil inteiro isso Mas não é uma diferença das demais cidades, por exemplo, como você citou, da Baixada Santista, que estão crescendo nitidamente, por exemplo... Praia Grande tem seu deputado federal, teve seu deputado federal até pouco tempo atrás. Santos tem sua representação parlamentar, ou seja, tem pessoas com vocação para São o cargo Vicente, ao qual... com o Márcio França. Exato. Chegou a ser secretário de E é cotado para ser vice-governador do Estado. E é cotado para ser o vice-governador do Estado de São Paulo, na chapa do Alckmin, numa reeleição. Então você veja que a classe política, de uma certa forma, entendeu a necessidade de crescer a cidade para que ele crescesse. Exato. Aqui não, se tem pensado ao contrário. É melhor nós crescermos e a cidade que aguarde. E dá esse número estrondoso de candidatos a deputados, que na realidade fazem um pré-vestibular, como você mesmo colocou aqui. Exato. É um pré-vestibular para a eleição de vereador. Deixa eu ver o que eu faço. Exatamente. E a coisa não funciona assim. Deputado é uma coisa, prefeito é outra coisa e vereador é outra coisa. São 3 eleições totalmente opostas e diferentes. Uma grandeza inexplicável a eleição de vereador. Ela é a eleição mais difícil de se conseguir, porque em toda a rua tem um candidato e todo candidato tem parente e todo eleitor tem alguém que ele gosta. Exato. Então é muito difícil você juntar aí 1.500, 2.000 votos para ser vereador. Exato. Então eu acho que esse não seria o caminho. O caminho seria se aglutinar um grupo hoje para se discutir os rumos da cidade. Até, com uma certa forma, a indicação de 2, 3, 4 nomes aí para que a gente... Competitivos, para a gente poder ver se faria um representante na Assembleia Legislativa de São Paulo e também na Câmara Federal, para que pudesse trazer verbas para o município de Guarujá.
Você tem raízes em Vicente Carvalho, raízes fortes em Vicente Carvalho. Como viu este renascimento do movimento de emancipação e agora essa esfriada que teve com o veto da presidente da República? Pois é, Valdir, eu já sempre achei que seria muito difícil Vicente Carvalho se emancipar. Eu não vou nem entrar no mérito se ele tem renda ou não tem renda para isso. Claro. Nem vou entrar nesse mérito. Mas há uma confusão muito grande quando se fala que o Porto daria condições. O Porto não dá condições nenhuma. O Porto tem uma renda muito pequena para os municípios, uma vez que o Porto é federal. E os impostos ali são arrecadados para a União. E para o município fica apenas o ISS e um prejuízo muito grande na malha viária que tem que ser consertada, com estacionamentos, com uma série de coisas. Então, isso não seria o que classifica Vicente de Carvalho. O que levou a presidente da República a vetar, eu desconheço as razões. Se você me perguntar se Vicente de Carvalho teria condições de ser cidade, eu entendo que teria. Até porque, se você fizer um comparativo com Bertioga, Vicente de Carvalho tem muito mais renda do que Bertioga e tem uma área menos extensa a ser gerenciada. Portanto, a sua despesa seria menor. Agora, o porquê que isso aconteceu, eu acho que é interesse exclusivamente federal na área que está aí. Exato. Não criar município para que permanecesse do jeito que está. Porque hoje eles têm livre acesso dentro do Guarujá, fazem o que querem. Basta você verificar, essas empresas retroportuárias dominaram a cidade por completo. Você vai na Santos Dumont, é caminhão para todo lado. Você vai na Piaçaguera, é caminhão para todo lado. E em qualquer canto hoje está se liberando. Até a altura dos contêineres não segue lei. Exato. Está liberado no Guarujá. Houve muita falta de planejamento também, né, Maduro? Claro, foram se liberando a bel prazer. A impressão que dá é que parece que as autoridades acordaram, da noite para o dia surgiu o Porto de Guarujá, quando na verdade ele foi surgindo com o tempo e muita gente da classe política não se percebeu disso, né? Não se percebeu, realmente. O Porto ele teve uma evolução muito rápida, ele foi crescendo, ele foi planejado, o Porto foi planejado e continua sendo planejado, tanto que se pretende tirar Conceiçãozinha, se pretende tirar Prainha. Os empresários sabem o que estão fazendo. Sabem o que estão fazendo. Agora, a administração pública não tem preparo para isso. Exato. Tanto é que o gerenciamento portuário é através de diretoria e não de secretaria, né? É um diretor de portos quem faz todo esse gerenciamento. E eu não vejo nenhum projeto destinado unicamente ao porto, de forma de que dê característica portuária para Vicente de Carvalho e característica turística para Guarujá. Exato. Porque hoje você precisa desmembrar isso. São praticamente duas cidades. Duas cidades. Eu quero saber como é que vai ficar essa empresa que se situou ali na Nobara, na antiga Nobara. A Saipem. A Saipem, e que tem promessa de trazer todo o seu material por água e não utilizar a Avenida dos Caiçaras. Até acredito que nesse governo a coisa aconteça. Mas no governo seguinte, e no outro, será que eles aguentam? Vão manter o acordo? Prometido. Exatamente. Só na simples implantação do empreendimento já gerou um monte de problema. Né? Um monte de problema. Exato. Vamos traçar um paralelo sobre todas as questões de Guarujá no segundo bloco do programa Assunto Cidade, onde o ex-presidente da Câmara, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Vanderlei Maduro dos Reis, vai nos ajudar aqui a traçar um raio-x da situação atual da cidade e, logicamente, inevitável comparar com o passado e projetar para o futuro. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo, nós voltamos rapidinho com o Vanderlei Maduro. Fique conosco que é rapidinho, voltamos já. Você é único e universal. Por onde você passa, tudo que você pensa, cria e compartilha torna-se universal no mesmo segundo e pode fazer a diferença para muitas pessoas, em muitos lugares. Afinal, conhecimento é universal e só mesmo uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil para levar você onde você quiser. Universalize. Unaerp.
Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. E, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Vanderlei Maduro dos Reis. No primeiro bloco, o Vanderlei Maduro traçou aqui um paralelo aqui do que considera que está errado na cidade e que poderia fazer a cidade andar para frente, que é o que todo mundo quer, logicamente. Prometemos no finalzinho do primeiro bloco que utilizaríamos esse segundo espaço aqui do programa Assunto Cidade para fazer uma análise assim fria, talvez, e calculista sobre os rumos que a cidade vem tomando nos últimos tempos e os rumos que ela poderia tomar para conquistar lá no futuro o seu lugar de destaque. Qual a avaliação que você faz do atual governo? Valdir, eu, sinceramente, parece que eu sou um opositor ao governo. Eu não sou opositor a nada. Eu deixei de ser opositor já há algum tempo atrás, até porque sei das dificuldades que é governar o Guarujá. Agora, eu acho de que a cidade do Guarujá é uma cidade que tem um volume muito grande de arrecadação e está sendo mal gerenciado. 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões de reais, dos quais, se não me falha a memória, 48% vai destinado a funcionários. Certo. Numa época em que nós temos aí os computadores fazendo milagres, né? A informática hoje gerencia aeroportos, gerencia uma série de coisas e nós temos um volume muito grande de mão de obra. E, na minha opinião, eu acho que a máquina deveria ser enxugada, porque não diria 90%, mas 30%, 40% do que está lá são cargos políticos, cargos de favores que acabaram sendo premiados pelo trabalho que realizaram em eleições. Eu acho que isso em Guarujá precisa terminar. Não é deste governo, mas de todos os governos que passaram, isso acabou acontecendo. E é o dinheiro da população que está sendo jogado de uma forma errada, quando ele poderia estar sendo revertido em prol da saúde, em prol da educação, em prol do esporte, em prol de uma série de coisas. Até na manutenção das vias públicas, que falta hoje, porque a buraqueira que aí está é impressionante, Valdir. Não sou eu que estou dizendo, basta qualquer cidadão passear pelas ruas que vai ver que até na Mário Ribeiro você tem que estar desviando de buracos. A Avenida Dom Pedro, a Avenida dos Caiçaras, a Marechal Deodoro, a General Rondon, são as avenidas principais de uma cidade, às vésperas de Natal, às vésperas de Ano Novo, próximo a uma temporada de verão e toda emburacada, Valdir. A Guarda Municipal eu não vejo mais na rua, Valdir. E eu sou um homem que eu ando, porque eu sou oficial de justiça, eu ando diariamente na cidade do Guarujá. Você não encontra mais a Guarda Municipal em lugar nenhum. Alguns gatos pingados que estão aí. Não houve investimento. Não há, hoje, uma coordenação dos serviços públicos em prol da população. Então, por isso, Valdir, é que eu acho que precisaria se fazer uma reciclagem e dar uma parada nas prioridades, avaliar quais são as prioridades desse governo, que até agora eu não sei quais são. Eu vi na eleição se dizer que era o maior volume de obras já existente. Não vejo obra nenhuma, nem a Avenida Oswaldo Cruz está lá parada na metade, trazendo um transtorno sem limite a comerciantes e a população de Vicente de Carvalho. Tá? A Avenida do Rio Acaraú continua com uma casa no centro da avenida. Falta tirar uma casa para que ela passe a ter 2 pistas, até onde está feita, porque não foi feito mais 1 metro daquela avenida, e uma avenida que seria essencial para dar vazão quando a Piaçaguera estivesse congestionada. Visão de planejamento. Visão de planejamento. Então, não temos isso, Valdir.
São obras essenciais paradas hoje. A única coisa que eu ouço dizer é por causa do precatório, por causa do precatório. O precatório já existiu a vida inteira. Esse precatório vem da época do Rui Carlos Gonzalez, trazendo transtorno. Mas todos conseguiram governar, todos conseguiram fazer alguma coisa. Este governo, em especial, é que eu acho que vem priorizando aquilo que não há necessidade para Guarujá. Está aí o caso da Copa, Exato. que eu acho que não é a menina dos olhos do administrador, porque isso 90% de não dar certo. Foi uma aposta errada. Errada. A sua avaliação sobre o trabalho da Câmara Municipal, que nesse caso, nesse momento, teria, como se espera, a função de acelerar os processos. Valdir, essa Câmara é uma Câmara totalmente esdrúxula de todas as câmaras que eu convivi. Até porque eu converso com um vereador, ele diz para mim que a prefeita não atende vereador, que a prefeita não fala com o vereador, que não entra no gabinete da prefeita, que não consegue colocar aquilo que ele pretende fazer para a cidade. Mas quando eu vejo as votações, eles votam tudo com a prefeita. Alguma coisa está errada, Valdir. Alguma coisa está errada. Dizer que o nenê não come, mas o nenê não chora, tem alguma coisa que não está boa, Valdir. Esse nenê está comendo escondido. Está comendo escondido. Porque não é possível, Valdir. Exato. E se você conversa com os vereadores, você deve ter tido essa oportunidade, claro. Todos eles dizem que estão mal com a administração, mas todos eles votam na totalidade com a administração. Então essa Câmara é uma Câmara muito difícil de você avaliar. É uma Câmara que você não vê perspectiva, basta você olhar que não há projeto de lei, nem da prefeita e nem da Câmara. A não ser indicação de rua, a não ser indicação para título de cidadão, a não ser prêmio de não sei o que e prêmio de não sei o que lá. Talvez hoje seja a Câmara mais cara do Brasil, pelo número, pelo volume de projetos que são votados e pelo seu orçamento. Se você dividir isso pelo número de projetos de interesse social ou de interesse do município que foram votados, você vai ver que vai ter projeto custando R$1 milhão, porque não tem outros. Quantos projetos hoje a prefeita mandou para a Câmara? É irrisório o número. Seus 2 mandatos como presidente da Câmara, foram 3 mandatos. 3 mandatos como presidente da Câmara foram marcados por devolução de recursos públicos para a prefeitura, no caso, não utilizados, né? Recursos não utilizados que permaneceram nos cofres. E nós, há de se frisar aqui que quando nós assumimos o primeiro mandato como presidente, o Maurici assumia a prefeitura, numa administração do então ex-prefeito Rui Carlos Gonzalez, que só a Câmara devia, naquela época, R$1.200.000 naquela época. Para fornecedores. Para fornecedores de luz, de água, de telefone, de funcionários, de vereadores que não haviam sido pagos. Tanto que naquela época o ministro era o Sérgio Mota, ministro das Comunicações. Que era o homem forte do governo e que veio a Guarujá. E aqui nós conseguimos com ele acertar para que nós tivéssemos um parcelamento dessas dívidas junto na época, se não me engano, era a Telesp, a CESP e outros órgãos, e que voltasse a ter energia no Paço Municipal, que nem isso tinha. O ministro que havia vindo passar o Réveillon. Não, ele tinha casa no Iporanga. Para nossa sorte, ele tinha casa no Iporanga e ele sentiu o drama. E com isso nós pagamos toda essa dívida e ainda fizemos uma devolução na casa dos R$13 milhões de um orçamento de 18, Valdir. Certo. Porque passamos a pegar a unha o que era devido ao município de Guarujá. Ou seja, se eu tinha que mandar fazer uma licitação, eu acompanhava do início ao final. Exato. E hoje é muito simples, Valdir. Hoje na internet você fica sabendo quanto custa qualquer caneta. Exatamente. Em todos os estados e até fora do Brasil. Você hoje tem... O que precisaria fazer hoje é dar uma olhada qual é o custo dessa Câmara para o município de Guarujá. Essa transparência seria fundamental, né? Seria fundamental. Como oficial de justiça, função que você exerce profissionalmente e citou agora há pouco, você foi recentemente escalado
para acompanhar as desocupações de invasões de áreas públicas, poder explicar isso de uma maneira melhor para o telespectador. Como é que você viu esse processo? Qual foi a sua participação nesse processo e como você vê, principalmente, essa questão habitacional que, paralelo a todos os outros, é um dos maiores dramas sociais da cidade? Valdir, a grande realidade é o seguinte: nós somos 38 oficiais de justiça, haviam 5 ou 6 invasões no município, e então se achou por bem dividir por grupos de oficiais para não sobrecarregar um só, porque nós trabalhamos por região. Então foram divididos entre 5, 6, 7 oficiais de justiça, dependendo do tamanho da área. E eu tive o desprazer de estar aqui no Cantagalo, a primeira que foi desocupada. Foi invadida e desocupada. Na realidade, aquele povo que ali estava não buscava tomar terreno de ninguém. Essa é a grande realidade, viu, Valdir? O que eles estavam buscando é que se anuncia que vai se ter o PAC 2 ou o PAC 3 naquela região, e eles, evidentemente, estão ao lado. A casa dos pais já está lotada, já está apertada. Não dá mais para fazer um puxadinho? Não dá mais para fazer o puxadinho. Eles invadem aquela área apenas aguardando que a municipalidade fosse lá e cadastrasse e lhe desse uma esperança de que ele poderia ser um futuro morador ali. Como não houve diálogo com a administração pública, acabou tendo que se ir para o desfecho final, que foi o despejo dessa gente. Que também saíram manso e pacificamente, não houve violência, ninguém maltratou ninguém, saíram de uma forma até elegante. Lógico, precisa trazer a força policial, precisa trazer bombeiro, precisa trazer ambulância, porque não sabe o que pode acontecer. Mas não houve problema nenhum. Requerido pela Prefeitura Municipal do Guarujá, a ação foi requerida pela Prefeitura, que também deu o apoio logístico para que se pudesse fazer aquilo. Acho justo. Porque se há áreas que dá para se fazer uma política social, principalmente na questão de moradias popular, tem que ser preservada. Agora, o que não se pode é deixar por muito tempo aquilo ali, porque os núcleos hoje eles estão começando a transbordar da forma, porque as últimas casas populares que foram feitas, Valdir, se não me engano, foram as do Rui Gonzalez, e quando o Maurici Mariano era deputado federal, que se acabou fazendo ali em Morrinhos e no Primavera o CDHU. Depois disso eu não lembro de nenhuma, Valdir. Eu não lembro de nenhuma. Então, essas comunidades elas estão aumentando numa velocidade muito grande. E tenha certeza, Valdir, que essas invasões não foram as últimas. Ainda teremos outras, porque eles têm que buscar um lugar para ficar, a não ser que se faça uma política séria de moradia popular. Se entregasse uma casa por dia no Guarujá hoje, já seria pouco. Já seria pouco para diminuir esse déficit habitacional. Valdir, eu acho que nem a Prefeitura do Guarujá hoje tem atualizado o número de moradias que são necessárias para abrigar e resolver o problema social que atinge nossa cidade. Eu acho que nem a Prefeitura tem. Nem a Prefeitura, nem o Governo do Estado, nem o Governo Federal consegue hoje detectar o montante de moradias que são necessárias. Porque as coisas no Guarujá parecem que não vingam. Veja as casas que foram invadidas no Morrinhos. Exato. Aquelas casas tinham janelas, tinham portas, tinham telhas, desapareceu tudo. E hoje vão ter que ser demolidas e refeitas novamente, num montante que não vai sequer refrescar a necessidade da população de menor renda. Então, Valdir, eu minto, teve aqueles do Farid, sim, lá no Rio Acaraú. Certo. Também teve lá, do pessoal que, se não me engano, foi tirado da Dersa ali, perto do Atacadão. Mas já com uma finalidade específica. Uma finalidade específica, entende? Que eu acho que hoje o que deveria se fazer era isso, Valdir. Finalidade específica. Vamos pegar o núcleo do Cantagalo. Vamos resolver. Vamos resolver o problema dessa gente. Está aqui a área, vamos construir, tira eles daqui, passa para cá, aproveita essa área, faz outro núcleo, tira o do... Você entende? Porque senão nós não resolveremos, Valdir. Infelizmente não resolveremos. E essas ocupações desordenadas que já houveram no passado, né, desses bairros, são a origem desses problemas sociais que os bairros enfrentam. É falta de infraestrutura
de esgoto, de saúde Valdir. pública, de educação. Educação, a coisa está ficando extremamente grave, porque hoje carteiro já não entra em todos os lugares. Polícia não entra em todos os lugares. Oficial de justiça já tem certas dificuldades de entrar em alguns lugares. Tem problema com o oficial de Tem justiça? problema sim, Valdir. É? Tem problema sim. Oficial Nós de já justiça não é tivemos aquela 5 pessoa- ou 6 oficiais de justiça assaltados dentro da comunidade. Assaltados dentro da comunidade. Vieram os oficiais de Santos, porque nós pertencemos ao Comarcão, e vieram 3 oficiais de Santos ali na Cachoeira, e foram as 3 moças foram assaltadas, levaram tudo. Então, Valdir, a coisa hoje no Guarujá é grave com relação a esses núcleos, porque acaba se formando a mesma coisa que se formou no Rio de Janeiro. Né? A polícia não entra, carteiro não entra e eles passam a ter um domínio. Então fica uma cidade favelada dentro da nossa cidade. E aí você não consegue chegar até essa gente. É uma comunidade isolada deles. Para você passar na porta tem que pedir licença. Hoje isso já começou a acontecer algum tempo atrás, quando se ia fazer campanha política, que tinha que se sentar lá com o dono lá que comandava e dizer para ele que tu ia fornecer tanta cesta básica para você poder entrar dentro e conversar com a população, senão não entrava. O chamado pedágio. Entendi. E isso ocorre em nossa cidade. Isso ocorre em nossa cidade. Quem quiser esconder, esconda, mas não é. Não dá mais. Não dá mais. A coisa já está às claras. Primeira coisa que todo governante fala quando se trata de segurança pública é que a segurança pública é dever do Estado. Como que o município pode ajudar a combater esse que é o grande mal hoje da cidade de Guarujá, que é a criminalidade? Você veja, nem todo administrador público é péssimo ou é bom demais. Eu vou citar um exemplo aqui do passado. O Rui Gonzalez foi um governante que acabou comprando, na época, aqueles cadetes e deu 70, 80 carros à Polícia Militar, deu armas, deu munição, deu rádio de comunicação, deu colete. Ele ajudou o Estado dando segurança para a cidade do Guarujá. Não estava errado. Não estava errado. Na minha ótica, ele não estava errado. Tanto que eu era vereador com ele e votei favorável a isso. Claro. Porque, na realidade, Valdir, é o caso da escola estadual. Escola estadual não tem nada a ver com nós. Tem, Valdir. Porque quem estuda lá não é gente do Estado de São Paulo. É o munícipe. O munícipe não Guarujá. quer saber de quem é o Estado. Exatamente. É o filho dele que está lá. Então, você tem sim que dar assistência, você tem sim que pintar, você tem sim que ajudar a manter aquilo, porque aquilo está esvaziando uma outra escola do município. Entende? E assim a Polícia Militar. Nós poderíamos dar hoje, em compensação à Polícia Militar, eu vejo que todas as cidades pagam um bônus aos policiais que exercem suas atividades naquele município. E Guarujá também me parece que faz isso, mas numa quantia bem inferior aos demais. Por que não criar os quartéis brancos que foram criados aí em São Paulo, criar um local onde o policial possa morar com segurança com a sua família e ele possa atuar com muito mais segurança, saber que sua família está protegida lá. Porque hoje o que o policial ganha, ele está muito próximo da favela, Valdir. Exato. Ele está muito próximo das zonas de alto risco. Muitas vezes escondendo a farda. Indo para o quartel com a farda na mochila. Exato. Secando muitas vezes atrás da geladeira, quando ele poderia ter o quartel branco. Entende? Você construiria um prédio de apartamentos que não seria doado a eles, mas seria da municipalidade. Enquanto ele servisse aqui, ele moraria de graça ali. É uma forma de você bonificar. Claro. E ele teria toda a família dele sob proteção dele mesmo. Claro. Porque eles que criariam as guaritas, eles que dariam a vigilância, eles que dariam a proteção, e evidentemente de que ele poderia atuar com muito mais razão. Claro. Fora... Assim como essa ideia, outras ideias que pudessem ajudar. Que pudessem ajudar. Certo. Então essas são as coisas que a gente precisa, Valdir, criar dentro da sociedade do Guarujá, um fórum de debate. Claro. Porque eu também, aqui é muito simples de eu dar a minha ideia e achar que eu estou com a razão. Mas com certeza há quem contraponha isso tudo. Claro. Você entende? E aí a gente discutiria e tiraria um questionário do que é melhor hoje para a cidade do Guarujá. A sua ideia pode ficar melhor que a minha ou vice-versa? Valdir, ninguém é dono da razão.
tem tanto cérebro quanto eu, e o telespectador também. Muitas vezes ele não participa, não divulga as suas ideias por falta de oportunidade, Valdir. Exatamente. O que se precisaria criar hoje, dentro da administração pública, seria uma sessão da comunidade. A comunidade poder dizer o que ela espera que o administrador público faça. Não é para ir lá e dizer, olha, na porta da minha casa tem um buraco. Não, não é isso. É o que se pode fazer com o dinheiro do imposto que é arrecadado nessa cidade e que você frisou bem, é 1 bilhão e 200 milhões de reais. É muito dinheiro. Em 4 anos nós estamos falando em 4 bilhões e 800 milhões de reais, Valdir. É bastante. É muito dinheiro. É bastante dinheiro. Ó, Verdade. Bom, Maduro, teríamos que fazer um programa desse por mês se quiséssemos esgotar todos os assuntos. Acho que ainda de 15 em 15 dias não, Valdir. Acho que ainda assim faltaria tempo. Queria lhe agradecer muitíssimo pela presença e deixar um espaço antes para você despedir do telespectador. Valdir, eu aqui lhe agradeço a oportunidade de estar aqui, poder fazer esse bate-papo com você, que é um repórter extremamente inteligente, bem atualizado com as situações de Guarujá. Agradecer o telespectador pela paciência que tem com a gente e dizer a você, telespectador, que realmente nós não somos dono de verdade e nem queremos ser. Apenas queremos abrir um fórum de debate para que a nossa cidade possa começar a discutir com a sociedade os seus reais problemas. Porque é muito simples nós estarmos no bar, nas pizzarias e conversar sobre Guarujá. E outro é nós discutirmos os problemas de Guarujá. Aproveito o ensejo também, Valdir, para desejar a você, a sua equipe, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Ao telespectador, que Deus no ano que vem possa lhe abençoar a sua casa, lhe dar muita saúde. Que o resto eu sei que vocês têm competência e correm atrás. Deus abençoe a todos. Obrigado, Maduro. 2014 com certeza será o ano daqueles que fizerem para ser. Uma boa noite a todos. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.